Saindo da sessão eu tenho que ouvir: ah, dá muito trabalho trazer mulher pra assistir esse tipo de filme, nenhuma quer ver Piada Mortal. Vocês não conseguem ver, mas o meu pezinho tá batendo aqui pra vocês. Batman, a Piada Mortal é o novo filme animado da DC, que é baseado na HQ de mesmo nome, escrita pelo Alan Moore em 88. E eu acho que até hoje é uma das histórias mais adoradas e mais violentas do Cavaleiro das Trevas. O Batman vai até o Asilo Arkham para tentar conversar com o Coringa e dar um fim à história deles, tentar alcançar ele de alguma maneira ou amenizar, porque ele acredita que esse jogo entre eles ainda vai acabar com um deles morto, e ele acha que não precisa ser assim. Mas quando ele chega lá, descobre que o Joker fugiu e tá solto em Gotham. E ele tá disposto a provar de qualquer maneira que a única coisa que separa os loucos das pessoas normais é um dia muito ruim. Vamos começar pela adaptação e o quão fiel ela é. Os roteiristas disseram que, pela história em quadrinhos, eles teriam mais ou menos uns 40 minutos de filme, e eles queriam chegar a pelo menos mais de 1 hora. Então eles foram adicionando algumas coisas. E o que mais mudou aqui, eu acho que foi o primeiro ato, que é todo focado na Bárbara Gordon, a Batgirl. Pra quem conhece a HQ, sabe que ela tem um papel fundamental na história, mas isso não quer dizer que ela apareça muito. Ela tá lá por um período bem curtinho de tempo pra cumprir aquele papel. Já no longa, ela é protagonista de pelo menos 1/3 do filme. E eu entendo a necessidade de mostrar essa personagem e a importância dela, até porque eu acho que no universo animado da DC ela não tinha sido estabelecida ainda, e nem todo mundo que vai assistir lê a história em quadrinho. Então você precisa mostrar quem ela é e qual é a importância dela pro nosso herói. O problema foi o jeito como executaram, porque essa primeira parte que envolve um caso que não existe no Piada Mortal, parece que foi um filme completamente separado do resto da história. Parece que foi um resumão pra chegar logo na parte que interessava, pra você saber o que importava e depois continuar, e isso não funcionou pra mim, além do que a história que eles acrescentaram foi meio que um romance que, pelo menos até onde eu sei, não existe nas histórias em quadrinhos, ficou completamente fora de lugar ali e depois não serviu pra nada. Talvez se eles tivessem colocado essa história e a Bárbara Gordon mais em flashbacks, ficaria uma coisa mais interessante. Mas eu entendo que não dava porque já tinham os do Coringa e aí o filme ia ficar basicamente só flashback. Mas eu particularmente acho que não era necessário, porque eu acho o Coringa fascinante por ele ser esse louco completamente insano que quer ver o circo pegar fogo. Eu não preciso de uma história de origem dele ou então que humanizem pra eu conseguir compreender. Mas como o segundo e terceiro atos do filme são basicamente uma cópia carbono do quadrinho, tanto visualmente e nos diálogos, eu entendo que isso fazia parte já da história e eles precisavam contar. Então se você tá querendo ver exatamente aquilo que você leu, você vai gostar bastante de 2/3 do filme. Claro, eles acrescentam algumas coisinhas, um número musical, algumas cenas de luta a mais. E na arte dá pra ver que eles usaram Brian Bolland de referência, que foi quem fez os quadrinhos, e os desenhos são assim magníficos. Mas a animação deixou um pouco a desejar pra essa arte que é tão rica do graphic novel. No geral, a animação ficou bem ok, algumas partes que não eram assim tão boas e outras bem mais parecidas com a HQ. O que eu acho realmente incrível dessa história é a relação entre o Batman e o Coringa, como eles têm noção e falam abertamente que só vai acabar na morte de alguém. Talvez eu mate você, talvez você me mate, e também de como eles representam o Coringa sendo uma pessoa tão louca, mas ele mesmo fala que alguém que se veste de morcego e sai pela noite assim tem sérios problemas. E eu achei que o longa conseguiu representar bem o que um significa pro outro e essa dança que eles ficam fazendo. Além do que a voz do Mark Hamill como Joker e do Kevin Conroy como Batman tão maravilhosas. Eu acho que se você já gosta dos filmes animados da DC, esse com certeza tem que entrar pra sua lista, mas se você também só gosta do Batman e quer saber um pouco mais da história dele e do Nemesis dele, essa é uma que vale super a pena. É uma história muito interessante, mais bruta e que questiona o que é realmente necessário pra levar uma pessoa pro limite. Mas, infelizmente, mesmo o filme só tendo 1h15, ele parece um pouco mais longo, por isso que eu vou dar um 7,5. E qual é o filme animado da DC que vocês mais gostam? Deixem nos comentários abaixo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!